May I ask the Brazilians and so let's continue. We still have judges that are But before we come back to the text, let me just take the opportunity to introduce to you and introduce you to him, to one of the most active ambassadors in our diplomatic corps in Brasilia. He is everywhere in the country, and especially he's everywhere where we discuss environmental issues. I'm very proud of the work that Ambassador Smets from Belgium does in this country. And I know that Luc Lavrissen, who is sitting across me, would appreciate to know what a wonderful ambassador and diplomat your country has sent to us. He is also passionate about Africa, and we all know that if we combine the Congo Basin with the Amazon Basin, we already have around 2/3 of tropical forests of the world. And Ambassador Smets knows very well that region and is good friends of several of the presidents of that region. So I'm very privileged to ask Ambassador Smets just to say a few words. Thank you very much, and I think Minister Antonio Herman Benjamin has exaggerated a little bit. Il a un peu exagéré avec ses paroles. I must say that we diplomats here in Brazil, we are with 140 diplomatic missions in the capital, Brasilia. And I think our power is really that we work together. At the level of the European Union, we have 24 diplomatic missions. But recently we did a meeting with our African colleagues, European colleagues. We tried to work together. And also because, ladies and gentlemen, as you know, Brazil is a little bit in turmoil politically. It happens in many countries, also in my country. And I think it's so important that in this context, we put on the agenda themes, elements, subjects that go further, that make us look further than the day-to-day political conflicts and debates. And I think Minister Antonio Herman Benjamin is one of the key people that are pushing in this sense to put on the agenda sustainable development, environmental issues, and I'm really honored to be able to meet all of you. I wish you a very, very successful Congress. It's an honor to have the occasion just to address you these 2 minutes. Thank you very much.
Well, so now back to the text, and my question is, do you remember where we stopped? El artículo final. Is there anything else on Article 4? Nós falávamos da questão, ministro, da transparência, lembra? Ficamos, acho, nesse ponto, na questão da gestão ambiental, né, dos tribunais, acho que foi nesse ponto que paramos. Né? Foi isso, mas esse ponto eu acho que foi incorporado. Apenas o Nico Breiner vai procurar uma redação que transmita exatamente este ponto. Bem, eu disse que nós iríamos convidar algumas pessoas para virem aqui, apenas para conhecerem o trabalho que nós estamos realizando na fundação do Instituto Judicial Global do Ambiente. E, entre essas pessoas, eu tenho um grande prazer de apresentar a ministra e senadora Marina Silva. Acho que na comunidade ambiental internacional não há ninguém que não conheça Marina Silva. Ela, antes de ser ministra, foi senadora da República e depois ministra do Meio Ambiente por muitos anos. Mas o que mais me impressiona não é exatamente o fato dela ter sido senadora, ministra, candidata a presidente da República, que recebeu mais de 20 milhões de votos, mas o fato de que aqui nós temos alguém que nasceu na floresta e que, aos 16 anos apenas, recebeu as primeiras lições. E, a partir daí, numa jornada extraordinária, fez faculdade, virou professora, foi eleita deputada, eleita senadora, escolhida ministra e festejada no mundo inteiro como uma voz profunda na questão ambiental no nosso país, sobretudo da Amazônia. E nós não poderíamos fazer um evento como esse de magistrados, de ministros de todo o mundo, sem fazer uma referência ao trabalho da ministra Marina Silva. Ela está participando do colóquio dos parlamentares na outra sala, assim como o deputado Sarney Filho, que também foi ministro do Meio Ambiente, e, ao final da tarde, a ministra Isabela Teixeira. Todos, cada um dos três com a sua história de vida e história de compromissos com a questão ambiental. Mas eu repito, em Marina Silva, o que mais impressiona é que a questão ambiental não é externa à sua história. A questão ambiental é interna à sua história. E isto não é pouco, porque permite que alguém fale sobre o meio ambiente, não porque acha, não porque leu, não porque foi ensinado a assim dizer ou não dizer, mas simplesmente porque assim sente e sabe. É o saber de ter nascido ali e de ter visto a exuberância da floresta, mas também a tristeza da floresta quando se vai e com ela se vão milhares de espécies e também a cultura dos povos tradicionais e dos povos indígenas. Então, ministra Marina Silva, eu quero aqui apresentar este grupo
nós somos juízes literalmente do mundo inteiro, de cortes supremas, de cortes de apelação, juízes de primeiro grau, todos irmanados com uma profunda preocupação com a questão ambiental, numa perspectiva planetária, mas também local. E por isso a nossa alegria de recebê-la aqui, como recebemos também o senador Jorge Viana, que está na outra plenária, o senador Fernando Bezerra, e também a ministra do Meio Ambiente, atual ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, e o ex-ministro Sarney Filho. Então, é um grande privilégio contar com a sua presença hoje aqui, e eu peço a Vossa Excelência que diga algumas palavras para acrescentar um pouco mais de entusiasmo a um grupo que já é profundamente entusiasmado. Bem, Nós temos tradução simultânea. boa tarde a todos. Primeiro, quero agradecer a Deus por estarmos aqui, agradecer de um modo especial ao ministro Herman, que tenho a alegria de tê-lo como um grande aliado da causa socioambiental no Brasil, em uma posição tão privilegiada e importante para essa causa. Obrigada pelo convite de me dirigir a esse público tão importante também nas várias regiões do mundo, com as funções que exercem como ministros, como magistrados, juízes, e que nos ajudam a fazer a justiça ambiental do nosso planeta. Eu diria que a gente vive um momento muito delicado, mas, ao mesmo tempo, muito instigante. Eu costumo dizer que nós estamos em uma crise civilizatória que se constitui de 5 grandes crises: de uma crise econômica, uma crise social, uma crise ambiental, uma crise política e de valores. E, para mim, essas 5 crises, elas configuram uma crise civilizatória. Mas existe uma delas que, com certeza, tem uma repercussão muito maior sobre a maioria das dimensões dessa crise civilizatória, porque nós até podemos resolver a crise social, a crise econômica, mas, se não resolvermos a crise ambiental, nós estaremos prejudicando o futuro da humanidade, o futuro do planeta e das outras formas de vida. De sorte que o desafio da mudança de modelo de desenvolvimento é o que se coloca para o mundo e para o Brasil como aquilo que há de mais urgente, para que a gente, de fato, possa fazer essa quebra de paradigma, buscando um novo modelo de desenvolvimento para cada um dos nossos países, mas para o mundo, que possa ser ambientalmente sustentável nas suas mais diferentes dimensões, sustentável na sua dimensão econômica, social, ambiental, cultural, na sua dimensão política, porque uma boa parte das ações que precisamos levar a cabo são de natureza política, na sua dimensão cultural e política, mas também na sua dimensão ética. Boa parte dos problemas que nós enfrentamos hoje no mundo já tem respostas técnicas. O que falta é o compromisso ético de colocar as respostas técnicas que já encontramos a serviço do grande desafio de mudar o modelo de desenvolvimento. Nós já temos conhecimento e tecnologia para produzir energia do sol, energia da água, energia do vento, energia da biomassa. No entanto, mesmo em países como o nosso, que tem a maior área de insolação do planeta, a nossa capacidade instalada para a geração de energia solar é incomparavelmente menor do que a capacidade instalada de um país que não tem sol, como é o caso da Alemanha.
Então, não são problemas técnicos, são problemas, muitas vezes, das escolhas políticas que fazemos. E eu, aqui no Brasil, eu costumo dizer que nós temos a possibilidade de fazer essa quebra de paradigma, porque nós somos um país que já é gigante pela própria natureza, com cerca de 22% das espécies vivas do planeta, 11% da água doce do mundo, com uma floresta que produz 20 bilhões de toneladas de água por dia, com uma diversidade cultural fantástica. Nós, aqui no Brasil, ainda temos mais de 280 povos que falam 180 línguas. Então, nós aqui podemos fazer, sim, essa quebra de paradigma, porque basta para isso, não é, para além de sermos gigantes pela própria natureza, nos agigantarmos pela natureza das decisões que tomarmos. E está no centro da natureza das decisões que tomarmos em cada um dos nossos países, de acordo com aquilo que foi pactuado em Paris, mudarmos o modelo de desenvolvimento, sair do modelo insustentável para um modelo sustentável, para que o mundo e os nossos países possam ser economicamente próspero, socialmente justo, culturalmente diverso, ambientalmente sustentável e politicamente democrático, porque tudo isso faz parte desse desafio desse século. Infelizmente, eu não tenho como me alongar, mas aqui no Brasil, quando eu fui ministra, a gente concebeu o plano de combate ao desmatamento. Na época em que assumimos o Ministério do Desmatamento, estava, o ministro Herman, sabem disso, estava com 27 mil quilômetros quadrados de área desmatada. O plano passou a ser implementado em 2004, caiu para 18 mil, depois para 12 mil, e chegamos a ter até menos de 5 mil quilômetros quadrados. Infelizmente, depois de muitos anos de queda consecutiva, temos agora um novo crescimento do desmatamento, mas em que pese a crise política, a crise econômica, social que estamos vivendo, com alguns retrocessos na agenda ambiental, o Brasil é o país que reúne as melhores condições para fazer a quebra de paradigma, juntamente com outros países, obviamente, que esse é um esforço do mundo. E eu concluo dizendo, traduzir isso em marcos regulatórios, traduzir isso em decisões que são arbitradas, muitas vezes, por aqueles que têm o poder de fazer a justiça, requer de nós, se não, como diz o poeta amazônico Tiago de Mello, se não um novo caminho, pelo menos uma nova maneira de caminhar. E para um novo caminho, ou uma nova maneira de caminhar, é fundamental que a gente possa ter diretrizes que nos orientem e que perpassem os partidos, os governos, independente de quem esteja temporariamente no poder. E eu advoguei aqui no Brasil para a realização do plano, de que nós deveríamos ter uma política ambiental transversal, porque política setorial já não dá conta mais do desafio. Se a política ambiental não perpassar os diferentes setores de governo, na agricultura, na infraestrutura, na geração de conhecimento, tecnologia, inovação, em todas as áreas, é preciso que a política ambiental seja transversal. Um desafio dessa magnitude não tem como ser levado a cabo se não tiver uma ampla participação dos diferentes setores da sociedade, de trabalhadores, de empresários, de cidadãos de um modo geral. Portanto, é preciso que se trabalhe com a ideia de controle e participação social. E ainda uma terceira diretriz. É fundamental que se crie um sistema de meio ambiente, tanto no plano internacional, mas nos marcos de cada Estado nacional, que se fortaleçam os sistemas nacionais de meio ambiente e de que a gente possa, com base em tudo isso, primar por um modelo
de desenvolvimento sustentável. Então, foi com essas diretrizes que eu fui ministra durante 5 anos e meio, e foi com essa experiência que tive a oportunidade de trabalhar com pessoas como o ministro Herman e tantos outros aqui no Brasil, para, talvez, contribuir com boa parte daquilo que alcançamos. Então, eu quero agradecer a possibilidade de me dirigir aos senhores e a minha alegria de saber que, nesse momento, nós estamos, talvez, produzindo uma grande mutação. A mudança para o desafio que está colocado para a humanidade, se de fato estamos vivendo o antropoceno, não virá de um grupo, não virá de lideranças idoladas, de partidos ou de um setor, terá que ser um esforço da civilização, de todos nós. E, obviamente, que uma mudança com essa magnitude só será possível se tivermos uma atitude generosa. Aqueles que estão desde a primeira hora e aqueles que vão vir depois. Essa luta não requer critério de antiguidade. Aliás, aqueles que começaram devem ser apenas os recepcionadores daqueles que estão chegando e que mais possam chegar. Então, acho que pensar a sustentabilidade na sua dimensão econômica, social, cultural, política, ética e até mesmo estética, porque existem coisas que devem ser preservadas, não é pelo valor econômico imediato, pela liquidez que pode trazer, é pelo seu valor acústico, é pelo seu valor simbólico, é pelo seu valor histórico, é pelo seu valor imagético, é pelo seu valor pictórico. Essa é a dimensão da sustentabilidade ética que nós temos que incorporar ao nosso repertório e ao nosso acervo de experiência para podermos fazer frente a essa crise civilizatória que temos uma vantagem em relação às outras crises civilizatórias. Eu desconfio que os gregos, quando colapsaram, os romanos, os egípcios, as civilizações pré-colombianas, eles não sabiam que estavam em crise civilizatória. Nós sabemos e podemos reagir na economia, na ciência, na tecnologia, nos movimentos sociais, na justiça, em todos os setores da sociedade. Muito obrigada. Bem, eu agradeço à senadora e ministra Marina Silva pelas palavras que são profundamente inspiradoras. Nós já estávamos profundamente inspirados e acho que agora corremos até o risco de ter uma overdose de inspiração para o nosso trabalho. E isso nos chama de volta ao trabalho. Eu agradeço à ministra Marina Silva e peço ao Eduardo para acompanhar Sua Excelência à outra plenária. Okay, so now we will wrap Article 4, activities. I understand that there are no more suggestions. The suggestion made by our colleague, the Brazilian judge, on my left has been incorporated, and I suggest that we go to Article 5. Membership. Here, as I mentioned to you at the opening today, 2 categories of members, institutional members and individual members. And then the requirements, but also the responsibilities of members.
they are in the different provisions, all the way to 5.6. Any comment, suggestion, criticism, addition, deletion? Yes, yeah, please. Microphone. May I suggest to bring 5.3 little a 2 in line with 1, and to speak of serving as members of other courts? As judges on Yeah, where is that exactly? 5.3 little a sub 2. Okay, any disagreement? If no, we incorporate that. Any other suggestion? Yes, Rangel, and then Mansour. So what is meant by 5.3 letter A? Individuals currently serving as members, are that only judges, or are there also clerks and others working at the court? Only judges. It's But then- judges. But then the next question about institutional membership. If an institution gets member, what does that imply? Does it imply that all those working in the court will have access to the databases and things like that at the Global Judicial Institute, or is it only for the judges? Very good points. And I think I would submit that in 5.3a, when we say individuals currently serving as judges, Why not members? I think it should be members, or members. because, for example, like the Land Environment Court, or the National Green Tribunal, will have people who are judges, but they will also have people who are appointed as commissioners or expert members, and they are part of the court. I think we should not restrict it to the judges. But perhaps members is too broad. It would include or imply the inclusion of more than what you are saying. Is there a way of addressing Rangel's concern, because it's so vast? Any member, well, my clerks, I consider them members of my court. Independent members. Huh? Independent members. I consider my clerks very independent. Oh, really? Nick? Yes, this has been debated in a number of meetings, and you might deal with the limitation by saying members or judicial officers, something of that nature. But there are quite a few types of, on the specialized courts, types of environmental experts who serve as judges. So that was meant to include them. Yes, but then let's use the language that you have just said. We can say members in judicial capacity? Yes. Yeah, it's judicial capacity. Yeah, that's a good, because